Família, essa é uma nova série, totalmente devotos, completamente devotos. É uma série que eu tenho certeza que vai nos ensinar muito a respeito de sermos mais parecidos com Jesus e estarmos mais conectados com Jesus. Sabe que muitas vezes que nós estamos aqui à frente, nós trazemos alguma palavra, algum direcionamento ou alguma exortação e nós, pastores, passamos talvez uma impressão errada de que nós somos pessoas bravas, pessoas amarguradas. Não é isso. Sabe que nós aconselhamos muitas pessoas e existem tantas pessoas com um potencial absurdo, com qualidades incríveis que eu não tenho e gostaria de ter, que podem ser uma arma poderosa na mão do Senhor, mas por conta de distração, por conta de uma visão deturpada, por conta de divisão, essas pessoas não atingem, não alcançam o propósito. Nós vivemos em um tempo onde o nosso combate é contra as heresias que têm sido ensinadas. Talvez aos domingos você venha aqui e ouça a minha mensagem, ou então ouça a mensagem do pastor Lamartine, ou seja lá de qualquer outro pastor que venha e ministre aqui, mas durante a semana você se alimenta de outras pregações. Hoje é muito difícil você ser pastor de ovelha, pastor de um rebanho, porque as ovelhas têm muitos pastores. Então, para determinados assuntos, você busca algum mestre, para outros assuntos, você se direciona a um outro lugar. E isso tem feito os cristãos de hoje em dia não se firmarem, não se alimentarem de uma forma correta e saudável. Deus confiou um rebanho nas minhas mãos, e o meu papel como pastor é proteger vocês das heresias que o mundo tem ensinado e querendo doutrinar a sua vida, os nossos filhos e a igreja do Brasil. E se preparem, porque cada vez mais isso vai aumentar. A gente viveu isso na época de 2022, com as eleições, onde as pessoas estavam muito mais preocupadas em defender o seu ponto do que mostrar Cristo através das suas vidas. Era muito mais a respeito daquilo que eu acredito, da minha posição. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que te conhecem, e se você tem um Deus verdadeiro a quem você serve, você não precisa levantar bandeira ideológica, você precisa levantar a Bíblia. A Bíblia é o seu manual de conduta e de fé. É nela que você tem que basear toda a sua vida. E se você fizer isso, meu amigo, você não precisa se preocupar. Sabe, 2 Crônicas diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez o que esteja faltando para a igreja no Brasil é um clamor genuíno e verdadeiro. Não se assuste com as notícias, não se assuste com aquilo que tem sido espalhado. Deus continua no controle. Nós temos uma semana importante para o Brasil, onde está prestes a ser implantada uma taxação que pode prejudicar muito. Independente do que aconteça, eu preciso te lembrar uma coisa: Deus continua no trono. Deus continua no trono. E talvez essa mensagem, essa série, seja para te lembrar quem Deus é na sua vida e quem Deus precisa ser na sua vida. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus? Então tá bom. Quero começar aqui falando que é interessante muitas vezes como nós conseguimos descobrir a religião de alguma pessoa simplesmente por um bate-papo, por palavras ou por frases. Não é verdade? Se nós falamos dos crentes, algumas frases já faz com que nós ligamos aquela pessoa, ou ela foi inserida, ou ela viveu em um lar cristão, onde os pais, os avós eram cristãos, ou ela é um cristão de fato. Você consegue pensar no seu lugar aí alguma palavra ou alguma frase que quando você ouve, você liga automaticamente com o protestantismo, com o evangélico? Quem aqui consegue me dizer? O Jonathan consegue. O Jonathan é pentecostal. Fala para mim, Jonathan. Glória a Deus. Amém? Se você estiver conversando com uma pessoa, a pessoa está contando para você: cara, poxa, eu estava desempregado e aí eu consegui um emprego. E aí você fala: glória a Deus por isso. A pessoa já ligou e falou: essa pessoa que ouviu numa escuta ativa, ela provavelmente frequenta alguma igreja, ou então o avô, ou a avó, a mãe ou o pai eram. Quem aqui pode falar mais palavras ou mais frases que te remetem ao cristianismo? Fala você.
Está repreendido. Nossa, essa é muito boa, velho. Né? E o legal é que o crente lança o "está repreendido" no meio do nada. Palmeiras está atacando o Corinthians, você está repreendido em nome de Jesus. Foi essa oração que eu fiz quando o atleta lá perdeu o pênalti, viu? Deu certo. Brincadeira. Quem mais pode falar? Fala do seu lugar aí. O sangue de Jesus tem poder. Essa também é boa. Quem mais? E aí, varão é boa também. Qual mais? Está amarrado. Misericórdia é boa. Misericórdia acaba em qualquer lugar. Se tiver numa reunião de negócio, o cliente apresentou uma proposta ruim para você, fala misericórdia. Combina, né? O cara vai falar, pô, passa um pouco de credibilidade também, né? Quem mais? Deus te abençoe é legal, né? E essa aqui, ó, Deus é bom, e aí o irmão que é crente responde o quê, Jonathan? O tempo todo. E aí você crente, mais crente, para mostrar que você é mais crente, você fala, o tempo todo. E aí ele responde, Deus é bom. E aí acabou, você perdeu, ele ganhou. Ele é mais crente do que você. Tem tantas outras, né? Cara, no meu tempo no secreto, essa é muito crente. Meu tempo no secreto eu tive uma revelação. Ou que bênção. Ou então, eu amo a sua vida. Eu amo a sua vida é muito crente. Eu amo a sua vida, não é eu te amo, eu amo a sua vida. Um dia eu fui convidado para pregar num quartel. Foi muito bacana. Foi, acho que, sei lá, foi 2021, alguma coisa assim. Eu fui chamado para falar ali para os recrutas, né, para aquelas pessoas que estavam ingressando. E eu conversando com, eu não sei se era coronel, se ele era um general, era um senhor muito atencioso. E a gente conversando um pouco de Bíblia e falando. E eu lancei essa para ele, eu falei, eu sinto no meu coração. A hora que eu falei isso, eu falei, meu Deus, eu sou muito espiritual, sou muito crente. É engraçado como certas frases nos linkam e nos conectam direto com aquilo que nós acreditamos. Nós definimos muitas coisas, ou então descobrimos as pessoas por uma frase. Se eu vier aqui falar para vocês, oi gente querida, de quem que vocês lembram? Lamartine. É assim que acontece. Existem algumas frases e algumas palavras que são muito poderosas, mas nós não criamos. Como é que é? Ixi, eu não estou te ouvindo. Amém, glória a Deus, amém. Existem algumas palavras que são poderosas, mas nós não ligamos, nós não queremos muitas vezes ter um contato, porque nós achamos e acreditamos pertencer a uma outra religião. Hoje, especificamente, quando nós falamos sobre essa frase, devotos, te conecta a quem? Ao catolicismo. É engraçado que devoto é uma palavra que não é usual no meio evangélico, mas devocional é. E elas têm a mesma raiz de devoto é a mesma raiz de devocional. Eu não frequento a igreja católica, então não sei se essa palavra devocional é usual no meio deles, mas eu sei que para nós quando nós falamos de devotos, a nossa mente nos conecta direto ao catolicismo. As pessoas nunca perceberam, talvez, que elas têm a mesma raiz. Devoto significa ser dedicado, ser admirador, ser comprometido. Pessoas são devotas a muitas coisas ao longo da sua vida. Elas são devotas a um time de futebol, elas são devotas a um artista, a um pastor. Pessoas são devotas ao seu familiar, a um amigo. E uma pessoa devota, ela é contrastada com uma pessoa profana. Uma pessoa profana é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que tem pouco respeito ou nenhuma reverência espiritual por aquilo que tem sido dito ou por aquilo que tem sido ensinado. Em contrapartida, uma pessoa devota são pessoas intencionalmente reverentes, são pessoas dedicadas à palavra de Deus, aos conselhos, aos mandamentos, são pessoas ativas na igreja e no exercício do seu ministério.
Quando nós olhamos na palavra de Deus, a Bíblia, ao longo da história, nós podemos ver pessoas que foram completamente devotas a Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Quando nós trazemos para um período mais contemporâneo, nós dizemos a respeito de John Hus, nós falamos a respeito de Martinho Lutero, John Wesley, ou então Martin Luther King Jr., pessoas que eram tão devotas que transformaram uma sociedade como Deus foi visto e enxergado a partir daquele prisma. Simão foi um homem devoto. Cornélio e os seus soldados foram homens devotos. O que essas pessoas têm em comum é que um dia elas foram encontradas por Deus, e Deus transformou não somente aquilo que era externo, mas principalmente aquilo que estava dentro. Essa série que eu quero começar hoje, ela não se trata do que você pode fazer ou precisa fazer para chamar a atenção de Deus, mas sim o que Deus já fez por você, antes mesmo de você desejar ter a atenção dele. Para mim, uma pessoa que foi muito devota e me ensina muito na palavra de Deus foi Jó. Jó foi um homem completamente devoto. O livro de Jó foi escrito 2000 anos antes de Cristo. É o livro mais velho do que o próprio Gênesis, que foi escrito por Moisés. Jó foi contemporâneo de Abraão e um homem muito rico que viveu na terra de Uz. Embora a localização dessa cidade seja uma localização incerta, existem algumas possibilidades, e talvez essas possibilidades mais aceitas pelos estudiosos é que ela fica localizada a leste de Judá, e era uma terra muito propícia para a criação de gado e para a agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de muitos animais, mais precisamente fala a respeito de 1000 ovelhas, 3 mil camelos, juntas de boi, enfim, tantas outras coisas. Uma quantidade enorme para a época de Jó, e certamente representava um importante patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, lógico que Jó tinha muitos servos. Jó tinha muitas pessoas que estavam ali servindo, o guardando, o protegendo o seu rebanho, protegendo os seus bens. Ele, de fato, era o homem mais rico do Oriente. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas, mas na somatória, Jó teve 20 filhos, uma vez que 10 filhos morreram, de forma trágica, que nós vamos passar um pouquinho por essa palavra, mas Jó teve 20 filhos, e Jó teve uma vida de devoção. E aqui eu quero falar para vocês no dia de hoje, que a vida de Jó nos ensina características de uma vida de devoção. E eu oro de verdade, família, para que essa mensagem toque o seu coração e que você anote esses pontos. Você tem a minha bênção para pegar o seu celular, para abrir o bloco de notas, ou seja lá o que você for fazer para anotar, para que você escreva essas dicas práticas da vida de Jó, e que você estabeleça um novo padrão de relacionamento com Jesus a partir dessa palavra. Amém? A vida de Jó então nos ensina características de uma vida de devoção, e a primeira característica que nós podemos ver através da vida de Jó é que devoção não é um ato isolado, mas é um estilo de vida. Você pode repetir isso comigo? Devoção não é um ato. Fala melhor, meu querido, você pode fazer melhor que isso. Devoção não é um ato. Devoção é um estilo de vida. Você entende a diferença? Eu posso participar de uma conferência, e a conference, você que é mulher essência, vir aqui e falar uau, se render, abrir os seus braços, chorar. Você pode ir no Dunamis Movement, você pode ir em qualquer outra grande conferência que é cheia e carrega a presença de Deus, e naquele lugar você se transforma em um verdadeiro adorador. Isso não diz e não te define como uma pessoa devota. A devoção, ela é estabelecida no seu dia a dia, no seu cotidiano, como você se relaciona com Deus, como você quer a presença de Deus, como você busca as respostas de Deus. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não, acompanha comigo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração aqui na tela. Jó, capítulo 1, versículo 8. E nós vamos passear um pouquinho sobre a história de Jó e pela história de Jó. Amém? Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás:
Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Olha que grande elogio vindo do Senhor. Uma coisa, família, é eu elogiar alguém aqui. Uma coisa é eu elogiar o Rodrigo, falar: Rodrigo, você é um homem íntegro e reto. Outra coisa é você ouvir o elogio do próprio Senhor. Existe uma diferença. Por mais especial que a pessoa seja, você possa ter ouvido elogios do seu pai, ou então elogios de alguém que você realmente admira, nada se compara ao receber um elogio vindo direto do Senhor. E Deus disse sobre Jó para Satanás: está vendo meu servo Jó? Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando nós lemos essa história, nós precisamos entender que Jó tinha tudo. Jó era um homem completamente bem sucedido. Então Deus, conversando com Satanás, eu não sei o porquê essa conversa foi estabelecida, mas a Bíblia nos conta que Deus foi falar para Satanás: está vendo meu filho Jó? Ele é reto, íntegro, homem temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás começa a falar para ele: mas ele é assim porque ele tem tudo. Tira as coisas dele para você ver se ele realmente vai se manter dessa forma. Isso é muito comum nos dias de hoje. Muito comum pessoas que se dizem leais a Deus porque vivem um momento de paz e tranquilidade, quando enfrentam um momento de angústia, tempestade, tribulação, se desviam e fogem da presença de Deus, como se Deus fosse o problema e não a solução. Então Deus fala para Satanás: tá bom, você acha que é isso? Então você pode tocar em tudo, tira tudo dele, só não toca na vida dele. Pode tira o que você quiser, não encosta nele. Jó tinha tanta devoção a Deus, que ele fazia sacrifício por ele e pelos filhos dele. Olha o que está escrito lá no versículo 5: decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, diariamente. Jó construiu uma vida de devoção. Ele não se tornou uma pessoa devota do dia para a noite. Ele não usou a sua devoção apenas quando as coisas iam bem, quando o mar estava tranquilo, quando a prosperidade e a abundância cercou a sua vida. E como eu disse, Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, menos a sua vida. Então Jó perde os seus bens, perde os seus animais, perde os seus filhos, os seus amigos. Seus amigos ficavam falando um monte de groselha, sua esposa ficava falando um monte de besteira na sua orelha. E uma lição importante que Jó nos ensina é que a devoção a Deus, ela não pode estar ligada a circunstância alguma. Pode anotar isso aí. A devoção a Deus não pode estar ligada às circunstâncias. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso talvez seja um ponto crítico dentro do cristianismo, porque as pessoas acreditam que uma vez convertidas, elas não mais passarão por lutas e tribulações, como se nós fôssemos envoltos em uma redoma invisível, onde ninguém nos acha, onde Satanás nos acha, onde o mal não nos atinge. Eu preciso te lembrar que você vive num mundo cruel e num mundo decaído. Não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era para que o ser humano vivesse bem, vivesse em paz, vivesse feliz, mas por conta do pecado que não foi cometido por Deus, o pecado entra no mundo e gera todo o mal que nós conhecemos. Se você me perguntar, então se eu entregar a minha vida, e não tenho mais dificuldades? Não, muitas vezes o cristão, quando se converte, encontra muito mais resistência e muito mais dificuldade. Enquanto você está num limbo, enquanto você está, escondido, Satanás quer que você se mantenha aí, porque uma vez que a luz do Senhor brilhar através da sua vida, você não tem a ideia de quantas pessoas serão resgatadas do império das trevas.
Você acha realmente que Satanás quer que você use as suas habilidades, os seus dons, para trazer as pessoas do inferno para a glória dos céus? É por isso que Satanás quer que você viva no anonimato. Algumas pessoas se convertem, entregam as suas vidas para Jesus, e aí começam a passar por algumas tribulações, por algumas dificuldades, por algumas lutas. E aí fala, era mais fácil quando eu não era convertido. E aí me lembra e me remete à história dos filhos de Deus, quando foram libertos do Egito. Por terem uma mente escravizada, não enxergavam o favor e a bondade de Deus na libertação do povo, e desejavam voltar para esse lugar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer que você olhe para trás, Deus quer que você confie nele no presente, para que o seu futuro seja extraordinário e sobrenatural. É o que Ele espera de você. Ou seja, Jó, mesmo tendo vivido tudo, vivido um tempo de dificuldade, ele se mantém firme na sua lealdade a Deus. Jó capítulo 2, versículo 9 a 10 diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha que grande lição. Jó não murmurou, Jó ele não reclamou, ele não ficou bravo com Deus, ele não amaldiçoou Deus, ele não foi levado pelas vozes externas que encontravam o seu coração, ele estava firme naquilo e em quem ele acreditava que era o Deus provedor, que era o Deus que cuidava, era o Deus que guardava. E Jó enfrenta dificuldades físicas, fica doente, dificuldades emocionais, a ruptura, a perda de pessoas importantes na sua vida, espiritual, uma vez que Satanás também se apresenta e toca e machuca a sua perspectiva com relação a muitas coisas. Mas uma coisa que eu quero te falar é que Satanás quer que nós murmuremos, quando nós não consigamos alcançar um objetivo. Satanás quer que você questione o amor de Deus quando as coisas não estiverem indo conforme você planejou. Satanás duvidou da devoção de Jó, e Satanás também diariamente duvida da sua devoção. Será que você é mesmo cristão? Será que você ama mesmo a Deus? Será que você realmente é uma pessoa devota? A questão é saber o quanto tempo nós conseguiremos resistir e o quão devotos nós somos. Jó passou por isso, e nós também podemos passar. A segunda lição é uma devoção posta à prova. E essa devoção posta à prova, segundo Jó 1:20, 21 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, isso logo após ele receber a notícia de que os seus filhos tinham morrido. Raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira coisa que me chama a atenção, olhando isso aqui, é que quando Jó recebe todas essas notícias tristes, e foi uma sequência, parecia uma onda atrás da outra de notícias ruins, ele lamenta rasgando as suas vestes, mas ele adora o Senhor. Poucas vezes, quando nós passamos por momentos de dificuldade, nós adoramos ao Senhor. E aqui, eu não quero ser juiz, enfim, eu não quero condenar a vida de ninguém, eu quero só trazer um ponto de reflexão. Quantos de nós temos adorado ao Senhor mesmo em momentos de dificuldade e tribulação? Mesmo em momentos onde a economia não parece ir bem, onde nós não temos perspectiva de uma justiça verdadeira sendo feita. Talvez você tenha a sua história, e a sua história mostre alguém ferido de verdade por alguém, é uma pessoa com seus sonhos comprometidos.
E quando nós passamos por esses momentos, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é questionar Deus. Deus, por que comigo? Por que eu preciso passar por isso? Poxa vida, eu sou uma pessoa boa, eu sou íntegro, eu não traio a minha esposa, eu não passo a perna em ninguém, eu sou humilde, eu converso com todo mundo, eu trato todo mundo do bem, eu sou dizimista. Certamente nós passaremos por dificuldades, mas nós temos que ter na ponta dos nossos lábios a adoração pronta, para erguer as nossas vozes e clamar ao Senhor em meio à angústia. Essa frase, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, me chama muita atenção. Porque quando nós falamos a respeito de adorar, é incrível ver como Jó, com tamanha dor, com tamanha perda, ainda persistiu na adoração. E nós entendemos através da vida de Jó que adoração, adorar a Deus, é oferecer tudo aquilo que nós conhecemos de nós mesmos aos pés do Senhor, quando nós acreditamos que muitas vezes nós o conhecemos como de fato Ele é. Deus é muito mais do que você imagina que Ele é. A sua mente não tem a capacidade de definir o tamanho de Deus e a bondade de Deus. O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, em uma frase curta, Jó repete o Senhor 3 vezes, e esse o Senhor, em caixa alta, em letra maiúscula, significa Yahweh. Yahweh é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando Deus se apresenta a Abraão, quando Deus se apresenta a Moisés, por exemplo, e Deus fala, vai lá, fala com o faraó, e ele fala, poxa, mas eu vou chegar na frente de faraó e quem me mandou? Ele fala, você disse que Yahweh te mandou. Esse nome ele é tão poderoso, e Jó entendia o quão devoto ele precisava ser desse Deus. Muitas pessoas usam essa frase, Deus deu, Deus tirou, como se fosse uma frase dita por Deus. Essa frase não foi dita por Deus, essa frase foi dita por Jó, e Jó reconheceu que tudo aquilo que ele tinha vinha do Senhor, e se alguém tinha autoridade para fazer alguma coisa era Deus, porque Deus tinha dado. Não sabemos ao certo quanto tempo levou tudo isso para que esse tanto de perda, alguns teólogos acreditam que foi ali questão de alguns meses para que tudo se desenrolasse, mas nós precisamos entender que algo que parece ser insuportável e impossível pelo mundo, é possível nós passarmos, se nós tivermos Deus ao nosso lado. 1 Coríntios 10:3 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E eu não estou aqui minimizando a sua dor, mas eu estou lendo o que a palavra de Deus diz, e essa palavra diz que não vos sobrevirá tentação. Quer ver? Vamos ler de novo aqui? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento sobre a sua vida. Talvez você me fale, você fala isso porque você não conhece a minha história, você não conhece o que eu tenho vivido, você não sabe as minhas dores e os meus traumas. Eu de verdade não sei, mas o que eu sei é o que a Bíblia diz, e o que ela diz é que Deus é fiel e Ele proverá livramento na sua vida, e é nisso que você precisa se apegar. Agora, você sabia que existe benefício na aprovação? Aí no seu lugar você possa achar que eu estou muito doido, mas eu quero que você enxergue comigo aquilo que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A tentação te leva à melhoria. As dificuldades, a provação te leva à melhoria. Quantos aqui praticam algum esporte? Amém? Você pratica algum esporte?
Quando você perde, quando você fracassa no seu esporte, o que isso faz? Isso te ensina ou isso faz com que você desaprenda algo? Ensina ou não ensina? Ensina. Eu pratico jiu-jitsu. Todas as vezes que eu lutei, eu participei de algum campeonato, ou então até mesmo hoje treinando, sempre quando eu perdia, e sempre quando eu perco, aquilo me faz entender o que eu estou fazendo de errado, para que eu possa corrigir os meus movimentos e fazer e executar da forma certa. Então, erros que eu cometia antes, hoje eu não cometo mais. Por quê? Porque os meus erros e os supostos fracassos me levaram a um lugar de entendimento, onde eu preciso melhorar. Quantos aqui já não ouviram a frase de times e jogadores? Vamos falar de futebol, porque o Brasil é o país do futebol. Times que perderam jogos, perderam finais, e os jogadores, ao darem a entrevista, diz: voltaremos mais fortes. Nós vamos superar, nós vamos sentar, vamos conversar e nós vamos voltar mais fortes. É exatamente isso. As provações, elas são necessárias, porque as provações nos levam a melhorar, nos ensinam, nos forjam o nosso caráter, a nossa resiliência, a nossa perseverança. Nós precisamos perseverar na devoção ao Senhor. Amém? Amém? Terceira lição que nós sabemos aqui é a respeito de uma devoção recompensada. E uma devoção recompensada, primeiro que ela gera experiência sobre a sua vida. Jó 42:5, depois de passar por tudo e ter a sua vida restituída, Jó disse ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando você olha isso e você ouve Jó falando isso, você fala: não é possível que ele não conhecia Deus, mesmo não tendo amaldiçoado, mesmo tendo passado por tantas coisas, mesmo não tendo, se desviado do propósito. Isso é o que nós devemos fazer. Tem muito cristão que está acomodado da forma como tem vivido. Eu não sei vocês, mas existe uma inquietude no meu coração de sempre desejar mais a presença do Senhor. Parece que nunca é suficiente, cara. Parece que nunca é suficiente. Parece que sempre existe algo a ser rompido, uma barreira a ser furada, sabe? Eu conversando com a Érica nesse tempo de férias, falei para a Érica, o que eu sinto é que às vezes existe uma bola gigantesca na minha frente, com várias camadas, e eu não consigo penetrar fundo, para romper algo que o Senhor quer me mostrar. Mas isso não me afasta do propósito, isso me aproxima dele, porque nele eu encontro força para perseverar, mesmo que eu não esteja entendendo. Você acha que Jó não sofreu? Você acha que Jó não ficou triste? Você acha que Jó, não teve tempos e dias de choro, de lamento, de tristeza? Mas isso gerou nele um caráter perseverante, a ponto dele dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Deus se revelar a você de uma forma linda e profunda, talvez você possa repetir essas mesmas palavras. Não se acomode achando que vir somente aos domingos à igreja é o suficiente para te definir como uma pessoa devota. Tem muita gente que vem para a igreja aos domingos para limpar a sua consciência de uma vida não devota ao Senhor. E aí vem aos domingos e fala: poxa, olha lá, marquei um check na minha agenda, eu fui domingo na igreja, sou cristão. Vir na igreja não te define devoto, meu amigo. O que te define devoto são as suas atitudes perante os momentos de luta e tribulação. A igreja é só parte desse movimento na sua vida. Quando nós conseguimos manter a nossa devoção, a despeito das circunstâncias e das provas que nós vamos enfrentar, ou então provas que você já esteja enfrentando, você vai conseguir ter um relacionamento infinitamente melhor, porque você vai entender e se relacionar com Deus em um outro nível, um relacionamento muito mais íntimo. Mas a devoção recompensada também gera restauração.
Jó 42:10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu em dobro tudo quanto antes possuía. Jó recebeu em dobro. Existem palavras que o Senhor colocou na Bíblia que são para nós ainda nos dias de hoje, porque a palavra de Deus nos ensina: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tudo que está na Bíblia é sim também para os dias de hoje, é sim para a sua vida. Todas as bênçãos proclamadas lá é para que você tome posse, que você viva uma vida de devoção e uma vida diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que deixar pai e mãe em favor do meu nome, ainda em terra, ainda em vida, receberá 100 vezes mais. É engraçado isso, porque os pastores dessa igreja aqui, a grande maioria abriu mão de uma vida, de um trabalho secular para estar aqui. E eu posso te falar, é incrível como nós estamos vendo um tempo de bênção nas nossas vidas. Eu tinha o meu emprego antes de vir aqui, eu tinha o meu trabalho, eu era uma pessoa bem sucedida. O pastor Murilo, um grande gerente da Siemens, o pastor Rubem, cara, diretor de uma multinacional, sabe, o Lucas ali cursando engenharia, pronto para entrar no mercado de trabalho e ser um engenheiro, o pastor Diego com uma possibilidade imensa de seguir uma vida artística, com um potencial incrível, todos nós. E é incrível que eu não sinto falta daquilo que o mundo me proporcionava, porque o que Deus tem proporcionado para a minha vida hoje é infinitamente melhor e maior. A promessa que está na palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje. Deus restituiu em dobro na vida de Jó. Não pense você que Deus não pode fazer exatamente isso com você nos dias de hoje. O que muda, qual é a sua devoção? Como você passou pela tribulação? Murmurando ou adorando? Quem aqui tem vivido um tempo de deserto? Vamos ser vulnerável aqui, família? Quantos aqui tem vivido um tempo de deserto? Pode levantar sua mão, não tem vergonha não. Deserto é complicado, na verdade. Mas um dia eu fiz uma pregação sobre a beleza no deserto. E eu quero te falar que existe sim beleza no deserto, porque no deserto Deus se revela. No deserto Deus trabalha a sua identidade. No deserto Deus trabalha o seu caráter. E no deserto o seu propósito é cumprido. Assim como na vida de Jó, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deserto não é lugar de murmurar. Deserto é lugar de adorar ao Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui, vendo as dificuldades que estão lá do outro lado. E aí você fica: cara, mas é muito grande para eu chegar lá. Está quente, o deserto é quente, não tem água, a areia está quente, é seco, e eu não consigo respirar, e eu vou cansar. Meu querido, enquanto você não botar o pé, o primeiro passo, o segundo passo, você nunca vai conseguir atravessar e chegar no propósito do Senhor. Enquanto você ficar parado, murmurando, se lamentando por não estar do outro lado, você nunca vai cumprir o propósito do Senhor. É tempo de nós pararmos de reclamar e termos uma fé ativa de cruzar um caminho para encontrar a glória do Senhor do outro lado. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus restaurou a sua comunhão com os seus amigos. Deus deu novos amigos. Deus restaurou todos os seus bens e os seus animais. Eu quero concluir essa mensagem e chamar o time de louvor aqui em cima. Eu quero concluir dizendo que nós aprendemos que Elohim é o Deus Criador, mas Yahweh é o Deus da aliança. Jó cita esse Deus. Yahweh é só para quem tem aliança com Ele. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não vos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
quem tentará contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. A boa notícia que eu quero te dar hoje, meu irmão e minha irmã: qualquer coisa que seja contra você, nunca será maior e nunca terá a menor chance de bater a sua vida, se Deus for por você. O problema é que muitas vezes nós queremos passar pela nossa guerra sozinho, não dá certo. Deixa eu contar uma história para vocês, para a gente encerrar aqui. Quando o Enzo tinha logo que a gente voltou dos Estados Unidos, ele tinha acho que 6, 7 anos, a gente foi num pet zoo. Era tipo um pet zoo assim, sabe? O lugar que tem os bichinhos, e aí você passa o dia lá comendo, é uma delícia, passando a mão na cabra, vendo o cocô do cabrito e tal, é bem maneiro, bem legal assim. E aí você pisa, você acha que é Nescau Ball, tá ligado? Não parece Nescau Ball assim, pô, é maneirão. E eu fiquei o dia inteiro lá, foi muito gostoso, foi um dia muito gostoso, muito agradável. Estava só eu, a Érica, o Enzo, e o John era pequenininho, e o Enzo foi jogar bola. Tinha um lugar, recreação, e o Enzo foi jogar bola, e cara, eu fiquei lá olhando, de longe. O Enzo sempre gostou de futebol, e eu fiquei olhando de longe, e aí entrou um pai sem noção. Sempre tem um pai sem noção. E eu fiquei olhando aquele pai e as crianças ali, cara, eram crianças de 7 anos, e o pai chegando, arrepiando as crianças, velho. E eu pensando, cara, isso pode dar muito ruim. Que bom que não encostou no meu filho, lógico. Mas em determinado momento eu fiquei um pouco indignado e decidi entrar no jogo. Falei, vou jogar, por que não? E eu fui jogar. E eu vi qual que era o filho dele. E lembrei da frase: a vingança nunca é plena, mata a alma e é veneno. Mas eu falei, esse moleque não vai mais pegar na bola. Eu vou jogar ele lá para dormir junto com as vacas. Brincadeiras à parte, eu realmente não deixei essa criança pegar na bola. E eu fiquei ali brincando e tal, e o pai começou a ficar nervoso, e eu dando risada, porque quando alguém fica nervoso, aí você ri mais, fica mais nervoso. O diabo é fogo, né? E eu pegava a bola, tomava a bola do filho dele, jogava no Enzo. O Enzo fez uns 14 gols naquele dia. E por que eu estou te falando isso? O meu filho saiu realizado, porque primeiro ele se sentiu protegido. Ele viu que ele não estava sozinho. Quando o pai daquela criança entrou no jogo, a cara de assustado do meu filho fez com que eu tomasse uma atitude e fosse lá defender o meu filho. Mas o que eu quero falar com isso é que quando alguém maior e melhor entra na jogada ao seu favor e em seu favor, não tem como você ser derrotado. Deus quer ser do seu time. A pergunta que nós temos que fazer é: nós queremos que Deus esteja no nosso time? Porque para isso existe um preço a ser pago. É você obedecer, é você guardar o seu coração, e é você adorar e amar o Senhor acima de todas as coisas, e com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua mente. Eu sei que os tempos são difíceis e as dificuldades são grandes, mas se Deus é por você, assim como foi com Paulo, assim como foi com Davi, assim como foi com Jó, absolutamente ninguém poderá te derrotar. Um câncer não pode te derrotar, o seu chefe não pode te derrotar, os seus maiores inimigos não podem contra você. Mas para que isso ocorra, primeiro você precisa de uma vida de devoção. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, 15ª vez, mas nunca tinha entendido a importância de uma vida de devoção ao Senhor. Ser devoto ao Senhor significa que Ele tem tudo da sua vida. Ele tem os seus sonhos,
Ele tem o seu coração, Ele tem o domínio e Ele tem a liberdade para fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida para que você atinja o propósito. Para que isso aconteça, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, você precisa dar a chave do seu coração para o Senhor. É como se você assinasse um documento em branco, dizendo: pode colocar tudo aquilo que o Senhor tem aqui, ó. Esse documento é o seu coração, é você convidar o Senhor e falar: Senhor, escreva no meu coração, escreva uma nova história, escreva novos sonhos, escreva uma nova perspectiva, escreva uma nova esperança na minha vida. Mas mais do que qualquer coisa, escreva o meu nome no livro da vida na eternidade. Para que Ele faça isso, é só você abrir a sua boca e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. E eu quero te convidar, a você que nunca fez essa oração, não há como ser alguém devoto a Deus sem antes entregar o coração para Jesus. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar o seu coração para Jesus, não estou falando sobre religião, meu amigo. Não estou falando sobre você se tornar um membro. Não é sobre isso. Isso é um outro passo. É sobre uma devoção verdadeira, a ponto de você confiar em Deus assim como Jó confiou. Se você deseja entregar o seu coração nessa noite, levante a mão onde você estiver e eu quero orar com você. Não tenha vergonha, não fique intimidado, sabe? Não pense que você pode tomar essa decisão um outro dia. Deus quer se encontrar com você hoje. Existe alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Deus está aqui, glória a Deus pela sua vida, jovem. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida aí atrás também. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Existe muita mentira sendo espalhada ao redor do mundo, mas eu estou aqui para trazer a verdade que te liberta e vai te libertar para sempre. Jesus Cristo é suficiente na sua vida. Nada mais importa, Jesus é suficiente na sua vida. Para esses dois corajosos e para mais alguém que quiser entregar o coração para Jesus, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você deseja também, não fique preocupado com aqueles que talvez estejam ao seu lado, ou o que alguém pode pensar a respeito dessa decisão. É o seu momento, é aquilo que o Senhor deseja falar para você nessa noite. Glória a Deus. Eu quero pedir que a igreja fique em pé, por favor. E que se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar onde você estiver. Agora está todo mundo em pé, ninguém vai mais nem ver você. Se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe e fala: me leva lá na frente, porque eu quero entregar o meu coração. Mas eu preciso ir lá na frente. Precisa. Porque sem exposição, sem experiência, meu irmão, se você não consegue se expor em um ambiente onde todos confessam o mesmo Senhor, no mundo também você não vai conseguir. No mundo, em um ambiente hostil, você não vai ter forças para isso. Por isso eu reafirmo esse convite. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa entrega, entregar o seu coração para o Senhor nessa noite, após você repetir essa oração, aponte a câmera do seu celular aí para a tela e entre em contato conosco. Nós entraremos em contato com você depois, amém? Glória a Deus. Mais ninguém? Esses dois homens fortes, coloque a mão no seu coração, meu irmão. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: glória a Deus pela sua vida. Pode vir. Glória a Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor
e o meu único Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Espírito Santo, a ser mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, por cada um aqui, Senhor, e eu declaro, Senhor, um tempo de novidade, um tempo de novas experiências, um tempo de realizações e novos sonhos que o Senhor colocará no coração dos meus irmãos e da minha irmã aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nenhum mal atingirá os seus corações e os seus pensamentos. Eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, assim como a sua palavra diz, eles estão em Cristo e são novas criaturas, Deus. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos, porque novos membros chegaram a essa família, e ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês que fizeram essa oração, que vocês seguissem a equipe de consolidação ali. Nós vamos orar por vocês de forma individual, em nome de Jesus. E agora eu quero falar com a igreja. Quantos aqui já tiveram a provisão de Deus algum dia na sua vida? E talvez esse tempo tenha passado e hoje você precisa de uma nova provisão. Mas talvez as suas atitudes não sejam condizentes à sua fé. Talvez você se diga uma pessoa devota, mas no fundo, você sabe como você tem levado a sua vida com Deus. E não é uma vida de devoção. E eu não estou aqui falando que talvez seja uma vida de fingimento, ou então uma vida de hipocrisia. Não é sobre isso. Mas é sobre você reconhecer que você precisa ser completamente devoto, e não somente parcialmente entregue. Quantos aqui desejam serem completamente devotos a Deus? Para aqueles que desejam, eu te faço o convite: saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, e nós vamos adorar ao Senhor juntos, e você vai fazer desse ato um marco na sua vida, onde você finca os seus pés sobre um novo tempo. Sabe, profeticamente, você colocará os seus pés, dizendo: a partir de hoje, a minha vida não será de devoção parcial, mas será de uma devoção integral ao Senhor. Eu não aceito mais a mesmice, eu não aceito mais a mornidão, eu não aceito mais, conhecer a Deus só de ouvir falar, através de histórias, experiências de outras pessoas. A partir de hoje eu digo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha história. E hoje, Senhor, eu firmo uma aliança contigo, uma aliança onde a minha devoção será completa, será integral, a despeito das dificuldades, a despeito das lutas, a despeito das incertezas. Eu reconheço e sei que o Senhor pode e fará de novo. Se você está aqui à frente, comece a orar agora. Se você pode, levante a sua voz, comece a falar com o Senhor agora. Se você está aqui à frente, deu esse passo, é porque você sabe que você pode fazer mais. Você pode melhorar a sua vida com Deus, e Deus quer mais de você. Levante as suas mãos agora e comece a clamar: Senhor Deus, vem sobre mim, perdoa os meus pecados, perdoa a minha mornidão, perdoa, Senhor, as negligências da minha vida. Eu não aceito, eu repreendo, e eu desejo um novo tempo sobre mim, em nome de Jesus. Eu sinto o Senhor vindo sobre este lugar, levantando os seus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Existe um favor do Senhor em resgatar a esperança nesse lugar. Mas eu queria te pedir uma coisa, meu irmão: nesse momento, destina ao Senhor a sua oração. Não terceirize o seu clamor, não terceirize a sua súplica. Agora rasgue teu coração e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se você reconhece que homem nenhum pode te dar aquilo que Ele pode te dar, diga: eis-me aqui mais uma vez, Senhor. Vamos lá, se apresente diante daquele que tudo pode. Nós confiamos em Ti nessa noite, Senhor. Nós destinamos ao Senhor a expectativa, a confiança,
Nós damos ordem sobre este lugar, Pai. Esperança nasça, Senhor Deus. Que a fé cresça, que o medo vá embora. Nós declaramos que nós não somos escravos do medo, mas nós somos teus filhos. Nós confiamos em um Deus que tudo pode. Vamos lá. Derrama sua graça sobre este lugar, Senhor Deus. Sobre os corações, sobre as mentes. Eu clamo agora, Pai, um manto de paz. Eu declaro Filipenses que a paz que excede todo entendimento guardará a tua mente, o teu coração. Levante suas mãos e diga isso a Ele. Se você confia no Senhor, pois nós sabemos que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, eu confio no nosso Deus que pode fazer todas as coisas. Confiando em nosso Deus, eu vou depositar tudo nele e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Declare, igreja. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Talvez parte dessa tribulação que você tem vivido seja alguma enfermidade. E essa enfermidade tem feito você talvez questionar se Deus realmente pode curar um enfermo. Talvez se Deus realmente pode curar alguém deprimido. Talvez se Deus pode realmente tirar esses pensamentos, talvez que tentam contra a sua vida. Eu estou aqui para falar que existe uma libertação sobre a sua mente no dia de hoje. Não somente para que as doenças de ordem emocionais sejam curadas, mas para que toda a incredulidade seja removida da sua vida, e que você acredite que Deus faz um caminho no deserto, que Deus cria uma estratégia que os seus olhos nunca, nem o maior intelectual do mundo poderia imaginar. Não foi assim quando o povo de Deus se deparou com o mar fechado à sua frente, e os soldados de Faraó vindo para matar o povo. O que Deus fez? Criou um caminho onde não existia. E talvez o diagnóstico sobre a sua vida seja de algo irreparável, de algo que não tem volta, de algo que talvez a medicina nunca tenha visto ou não tenha
solução para o seu problema. Eu quero te falar que Deus cria um caminho no deserto, que Deus é um Deus estratégico, que Deus traz novidade. Até o primeiro cego ser curado, a cegueira era incurável. Talvez o seu caso seja um caso perdido, mas para Deus é a possibilidade da manifestação do caráter curador do Pai. Eu vou orar por cura nesse lugar, e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Não é sobre mim, é sobre o nome que está acima de todo nome. Ele diz que se nós pedíssemos em seu nome, para que o Pai fosse glorificado, Ele faria. E é isso que nós vamos fazer. E a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida daqueles que estão enfermos, será um testemunho vivo de que o Deus que operou milagres lá atrás é o Deus que continua operando milagres, e que assim fará para sempre. Porque, como eu disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o que o Senhor diz para você nessa noite. Então, se você acredita de verdade que Deus pode remover a enfermidade que está alojada em você agora, eu quero que você acredite e tenha fé. Porque por vezes nós lemos relatos na Bíblia de Jesus curando, e quando a sua resposta foi: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou. Deus quer te libertar nessa noite. Se você tem algum parente enfermo, que você estenda essa oração para ele, coloque o nome dele na ponta dos seus lábios, e nós vamos orar agora em nome de Jesus, para que Deus seja exaltado. Isso não é um culto de curandeiros, mas é um culto onde a manifestação do Espírito Santo está neste lugar, e Ele vai fazer, e todos saberão que foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Então, se você está nesse lugar, eu quero fazer algo especial. Quem aqui precisa de uma cura? Levante a mão no seu lugar. Eu quero que você olhe para o seu lado. Se você não precisa, se você está saudável, glória a Deus por isso. Mas eu peço que você toque, encoste na pessoa que está do seu lado, que talvez tenha essa enfermidade. Ah, mas eu não sou pastor. Não tem problema, nós somos irmãos, nós servimos o mesmo Deus. Você é a extensão daquilo que Deus pode fazer nessa noite. Então encoste nessa pessoa, encoste no ombro dela, e você vai orar por ela também neste lugar, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, repreendendo todo o espírito de morte. Nós dizemos, Deus, e acreditamos que o Senhor é o Deus que continua operando milagres, é o Deus que continua construindo caminho no deserto, é um Deus que ilumina muitas vezes a escuridão das nossas vidas. E nós oramos, Deus, segundo a sua palavra, cura sobre os enfermos em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, uma palavra rema, uma palavra, Senhor, de paz, uma palavra sozo, que traz cura, libertação, salvação para todos aqueles que precisam. Nós declaramos que toda a enfermidade saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, é no seu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor decretou: imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Pai, nós estendemos, mas nós sabemos que é o Senhor quem faz. Espírito Santo, venha passear sobre este local e internamente em cada indivíduo enfermo nesse lugar. Nós declaramos cura, nós declaramos que nenhuma enfermidade será para a morte, mas para a manifestação da sua glória, do seu amor, do seu poder e da sua autoridade. Nós declaramos, Deus, que nenhum diagnóstico médico prevalecerá contra Jeová Rafá, o Deus que faz o impossível, o Deus que cura os enfermos. Nós oramos agora, Senhor, sobre todos os enfermos, declarando: enfermidade, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade saia, que todo câncer saia, que toda, Senhor, lombalgia seja curada, que toda artrite, artrose, Senhor, enxaqueca, Senhor, que toda doença
doença de ordem emocional, síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, pensamento suicida, sejam libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro, Senhor, novo tempo sobre a vida dos teus filhos, e eu declaro, Senhor, que isso gerará uma vida de devoção, onde eles saberão que o Senhor restaura, que o Senhor cuida, que o Senhor limpa, que o Senhor purifica, que o Senhor traz novidade, que o Senhor escreve novas histórias e um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos cura, 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 Senhor, em nome de Jesus. Cura sobre os enfermos, cura, Senhor, sobre os cativos, cura, Senhor, sobre toda a presença maligna, cura, Senhor, sobre toda enfermidade que tem gerado estresse, morte espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos, Deus, sobre todos aqui, sobre aqueles que nos assistem online, que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de promessa e que o Senhor faz algo extraordinário em nome de Jesus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Deus. Nós te louvamos, Deus, quão bom é ter o Senhor aos nossos lados, Deus, ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe poder maior do que o Senhor. Não existe nome sobre o seu nome. O Senhor é o maior e o Senhor continua sendo Deus. Nós oramos, Deus, eu quero orar em especial sobre a Martina, Senhor. Nós declaramos, Senhor, cura sobre a vida dela nesse hospital, Senhor. Nós declaramos, Deus, que nenhuma enfermidade tocará na sua vida. Nós declaramos, Deus, sobre esse bebê, Senhor, que todo espírito de morte seja expulso desse lugar. Declaramos vida sobre a Martina, Senhor. Declaramos um tempo de restauração na sua saúde, e a sua melhora será tão rápida que nem os médicos entenderão, Senhor. Declaramos paz sobre os corações do Fê e da Dani, Senhor. Declaramos alegria sobre aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, e nós nos comprometemos dizendo que nós seremos devotos ao Senhor, a despeito das dificuldades. O Senhor tem a nossa palavra. O Senhor odeia voto de tolo, Senhor, mas nós dizemos que esse é um voto real. Nós desejamos uma vida de devoção ao Senhor. Por isso nós louvamos o teu santo e bendito nome, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. E eu oro, Deus, para que o Senhor leve cada irmão em segurança, cada irmão em segurança para suas casas, e que eles saibam que o Senhor fez grandes coisas nos dias, nessa noite, nesse dia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós te louvamos, Deus, e oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós continuaremos com essa série. Vem, traga alguém. Deus te abençoe.